Muito bom dia, senhores deputados. Cumprimentar necessariamente os nossos serviços e agradecer pelo apoio que têm também prestado. Dar as boas-vindas à senhora Secretária de Estado, Cristina Pinto Dias. Seja muito bem-vinda. Temos hoje a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega. A grelha que vamos aplicar, só também para a condução dos trabalhos da senhora Secretária de Estado, é o partido requerente, será o primeiro e depois segue-se um conjunto de rondas de pergunta-resposta, pela ordem que tradicionalmente seguimos, sendo que o requerente é o primeiro, o Grupo Parlamentar do PSD será o segundo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o terceiro, segue-se a IEL e depois o PCP. Será num regime em que os deputados usam da palavra, a Sra. Secretária de Estado responde posteriormente, de uma só vez, e depois teremos, se existirem inscrições, uma segunda ronda. Nós temos uma grelha de audições e audiências longa hoje. Eu serei um bocadinho estrito com o tempo, obviamente com uma tolerância de bom senso, mas faço um alerta que deixo sempre, que é: como é muito longa a audição, mesmo o que não puder ser dito numa, não há mal nenhum para esclarecimento da Casa e dos portugueses, que possa continuar respostas nas outras rondas. Assim sendo, e sem mais demoras, eu daria a palavra à deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que tem 5 minutos mais um, enquanto requerente. Faça favor, senhora deputada. Este está. Mas este está desligado, veja lá. Este está ligado. Já sei que ele já funciona. Sim, funciona. Pronto, Sim, tá bom. Peço desculpa. Não tenho que pedir. Eu estava a dizer, depois de ouvirmos ontem a secretária, a Comissão de Utentes e o Conselho de Administração, percebemos que o que está em causa parece ser a falência de uma tutela que desde 2020 se demitiu das suas responsabilidades quando dispararam exponencialmente as supressões, e uma empresa que foi perdendo a confiança dos utentes. Só em 2024 foram canceladas mais de 12 mil ligações. Eu trouxe aqui o gráfico só para nós percebermos o aumento exponencial em 2020 e tem-se mantido. São 5 anos de quase 12 mil supressões por ano. Estamos a falar de milhares de trabalhadores, estudantes, mães, pais que ficam retidos em terra, que perderam horas de trabalho, que perdem salários, que perdem oportunidades de emprego, perdem, sobretudo, qualidade de vida. Estamos a falar também de famílias que já não conseguem organizar o seu dia-a-dia, mães que não conseguem ir buscar as crianças à escola porque nunca sabem se têm embarque ou não. E ontem a Presidente do Conselho de Administração admitiu aqui publicamente que a empresa tem falhado com os utentes. Pois claro que tem falhado, mas a pergunta é: quem é que responde por estas falhas? Quem é que assume esta responsabilidade destes últimos 5 anos com milhares de supressões? Porque a administração pode admitir, mas a responsabilidade final acaba por ser da tutela do atual governo, mas também, claro, dos anteriores que lançaram esta empresa para o abismo. E o caso da frota elétrica é paradigmático. Foi vendida como a grande revolução verde do transporte fluvial, mas o que temos é uma frota caríssima, mal concebida, com falhas estruturais graves, navios frágeis, incapazes de enfrentar as condições reais do Rio Tejo, navios que ficam parados ao primeiro problema técnico, com limitações estruturais e uma dependência clara de técnicos estrangeiros que são pagos a peso de ouro. Portanto, acho que podemos dizer que estamos perante um negócio ruinoso para o Estado e um embuste para os cidadãos. Foi vendido como transição energética, mas o que significa isto? Manter a frota a diesel com quase 30 anos de serviço, obsoleta, poluente, perigosa, ao mesmo tempo que se gastam milhões em navios elétricos que estão constantemente com falhas.
E como se não bastasse, recebemos também denúncias de uma administração que, pelos vistos, governa por conveniência e não por estratégia, um Conselho de Administração que compra a paz social com acordos pouco claros, enquanto falha em tudo o que importa, que é dar um serviço público de qualidade. Portanto, a pergunta é o que é que fez a tutela? Soubemos que não tem respondido aos e-mails da Comissão do Utentes, bem sabemos que o problema não começou aqui, foi o Partido Socialista que avançou com este projeto mal planeado, sem estratégia, sem garantias de execução, sem sequer preparar as instalações e a formação do pessoal, foi o Partido Socialista que adjudicou navios sem baterias, portanto foi o Partido Socialista que iniciou este desastre, mas o que esperamos é que este Governo dê ele também sinais de que pretende corrigir este erro. E perante isto, e para terminar, deixo-lhe 3 questões muito diretas. Quem deve assumir, no seu entendimento, a responsabilidade pelos falhanços da Transtejo e pelo desastre da frota elétrica e do projeto da frota elétrica? Qual é que é o plano concreto, imediato, para pôr fim às supressões e devolver urgentemente a confiança aos utentes do Seixal e se, porventura, está ou não a ser preparado um processo de privatização da Transtejo? Para já são estas as minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões formuladas. Sra. Secretária de Estado, faça favor. Tem igualmente 6 minutos para tempo de resposta. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não sei se temos aqui jornalistas, começar por agradecer, obviamente, a oportunidade que esta Comissão me dá, para, junto das senhoras e dos senhores deputados, esclarecer, peço desculpa, ouviram-me? Sim, peço desculpa. Esclarecer não só as senhoras e os senhores deputados, mas todos os portugueses, para quem orientamos a nossa ação e o nosso trabalho todos os dias. Obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que me coloca, porque me dá a oportunidade de explicar. E, para explicar, eu iria começar por referir 2 marcos que nós consideramos absolutamente essenciais para explicar aonde chegamos. O primeiro, disse bem, portanto, tudo começou com navios que não tinham baterias, o que levou o Tribunal de Contas a concluir que se tratava de um negócio irracional e que lesava o interesse público. Depois temos um segundo episódio, igualmente marcante, e que tem que ver com, e já aqui os navios tinham baterias, chegaram a Lisboa, mas não tinham onde carregar as baterias. Portanto, estávamos a falar de navios que estavam a chegar e não existiam postos de carregamento para que pudessem ser alimentados. E aqui recordar que estes navios têm que estar ligados em permanência, de acordo com o que a empresa nos transmite, no sentido de, mesmo em doca, eles têm que estar sempre a ser carregados em modo lento. O que aconteceu, penso que todos se recordarão, foi que a empresa teve que contratar geradores alimentados a diesel para alimentar os navios elétricos. Agora, dizer-vos também que esta foi a única decisão que podia ser tomada naquela altura. Os navios não podiam ser desligados sob pena de se danificar de forma irreparável, quer os motores, quer todo o sistema elétrico. Mas isto para dizer o quê, Senhora Deputada, Senhores Deputados? Para partilhar convosco que, na nossa opinião, e estamos aqui porque o projeto padece, ou padeceu, melhor dizendo, de 4 fatores críticos conjugados, diria assim. Um primeiro, ser um projeto completamente novo, sem referências de projetos similares, sem histórico e sem ser testado. Uma segunda razão, um segundo fator, um projeto de concepção-construção especificamente para a Transtejo Soflusa. Um terceiro, ser um projeto com total ausência de planeamento e de todas as suas etapas planeadas e a respectiva calendarização, ou seja, os navios chegam primeiro que as torres de carregamento. E, por último, havia uma, na minha opinião, a última RCM, datada de 2023, um planeamento mínimo, e nem esse acabou por ser cumprido. Ou seja, na altura, a RCM previa que os postos de carregamento estariam todos instalados em fevereiro de 2024.
Isto para vos dizer, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que é o produto, se quiserem, a herança que nós recebemos quando chegamos em abril de 2024. Não quero nem vou fazer juízos de valor de tudo o que aconteceu, apenas constatar estes factos. Foi assim que aconteceu. O que é que nós fizemos? Arregaçamos as mangas e focamos toda a nossa ação e todo o nosso trabalho permanente e diário para colocar ao serviço dos passageiros os navios novos, que afinal, almejados há mais de 20 anos, e que estavam parados em doca. Portanto, o importante era partir para a ação, não andar atrás de nada nem ninguém. O que temos de fazer para colocar os navios a funcionar ao serviço das pessoas. E esse foi o nosso foco exclusivamente. E daí que estão em causa valores na ordem dos 125 milhões de euros, se for contemplado, tal como previsto na RCM de 2023, o valor para um concurso público internacional para a manutenção dos navios na ordem dos 28,8 milhões de euros. E, portanto, o que nós fizemos, ou estamos a fazer, com rigor, com um calendário credível, de forma segura e de forma acelerada, o quanto antes, colocar os navios novos ao serviço das portuguesas e dos portugueses, nomeadamente dos seixalenses. Foram meses desafiantes, foram. Quando chegamos, o que é que tínhamos exatamente? Tínhamos 4 navios recepcionados, mas parados em doca, um há mais de 10 meses, porque tinha chegado em 2023. Os restantes 3 esperaram mais 5 meses para poderem começar a operar, mesmo que em período experimental. Porquê? Já disse, não havia nenhum posto de transformação instalado e a funcionar dos 4 que estavam previstos, não havia nenhuma torre de carregamento a funcionar das 5 que estavam previstas e, portanto, o que vos posso dizer é que a operação não estava preparada, nem a montante, nem a jusante, para responder nos tempos que estavam previstos e avançarmos com a ligação, que para isso que queremos e estamos a trabalhar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é o diagnóstico muito sucinto dos problemas que herdamos. Viramos a página e hoje, em 17 meses, o que temos? Temos 9 do total de 10 navios recepcionados com baterias. Estão instaladas as 5 torres de carregamento e a operar no Seixal, no Montijo, 2 em Caixo de Sodré e 1 em Cacilhas. Estão instaladas e a funcionar os postos de transformação, que é o que alimenta as torres de carregamento, e desde maio de 2025 está a operar a frota elétrica na ligação Seixal-Cacilhas, Seixal-Caixo de Sodré. Esgotei o meu tempo? Eu não ia interromper, já esgotou e já está com alguma tolerância, mas para Pronto. terminar, se quiser terminar o raciocínio... Não, agora ia venha dizer o que é que foi preciso fazermos para chegar lá, Vai mas ter- pode perfeitamente ficar para a ronda seguinte. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vai ver que no final vai perceber que isto com harmonia vai ter a oportunidade de esclarecer Perfeito. tudo. Isso Dava mesmo. desde já a palavra ao deputado do PSD, Alexandre Poço. Faça favor, Sr. Deputado. Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Pinto Dias. Agradeço as suas explicações iniciais e antes de partir para as minhas questões e as questões do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria aqui ressalvar algo que, depois de termos ouvido ontem a Comissão do TENTES, o Conselho de Administração e agora também a sua explicação inicial, toda esta situação, e para ser relativamente simpático, ou tentar ser simpático, toda esta situação se reveste de um caráter bastante caricato. Ou seja, num projeto de modernização e de transformação da frota para incorporar navios elétricos, nós temos o seguinte: navios que vêm sem baterias, navios que chegam e não há postos de carregamento, e a ironia das ironias, é quase uma tragicomédia, porque se não fosse trágica seria só comédia, acabamos a ter de carregar através de geradores alimentados a diesel barcos que supostamente seriam alvo de uma transformação do ponto de vista ecológico e toda esta situação
é tão caricata que não encontro melhor palavra do que no final do dia nós termos geradores a diesel a carregar navios elétricos, e eu penso que isso exemplifica bem os contornos desta situação e não pode deixar de merecer o nosso reparo e a nossa crítica, mas também a nossa determinação para tudo fazer aqui na Assembleia da República para naturalmente encontrar as melhores soluções e estar ao lado das melhores soluções para que milhões de passageiros que todos os anos utilizam a Transtejo Soflusa possam ver as suas vidas melhoradas nos seus trajetos diários. E fazendo esta introdução inicial, e tendo em conta que já nos explicou o ponto de situação em que encontrou esta realidade quando assumiu funções em abril de 2024, eu queria, depois de termos este feedback da sua parte, queria fazer-lhe as seguintes questões. Quais foram, então, as principais medidas que o Governo que integra teve de tomar? Porque eu penso que será relevante para que nós tenhamos uma noção total da cronologia dos acontecimentos, é perceber, porque isso já percebemos, o imbróglio inicial, e quem assumiu funções em 2024, de que forma é que respondeu e que medidas é que tomou para começar a corrigir esta situação bastante caricata. Em segundo lugar, gostaríamos de saber se, do ponto de vista financeiro, foi necessário efetuar algum reforço financeiro para que a empresa tivesse, então, condições de realizar o seu serviço. E ainda, porque já ouvimos aqui muitas considerações sobre a questão da oferta, das taxas de ocupação, das supressões, dos ajustes programados, dos outros tipos de ajustes que não são os ajustes programados e comunicados com tempo aos utentes deste serviço de transportes, que queríamos saber qual é que é a informação que tem relativamente às limitações de oferta que existe na empresa e se a sobrelotação, que muitas vezes é apontada, é recorrente, se é um traço constante da atividade desta empresa e dos seus barcos. E, portanto, neste sentido, eram as questões que tínhamos neste momento para lhe colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Sra. Secretária de Estado, como lhe tinha dito, tem agora também 6 minutos para responder e para as outras considerações que tenha por úteis. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Vamos então, precisamente, fiquei na minha anterior intervenção o que fizemos, ou melhor, o que foi preciso fazer para hoje termos 100% operacional a primeira ligação prevista na RCM de 2023, que era a ligação Seixal-Caixo-Sodré. E, portanto, focamos a nossa ação em dar resposta às necessidades das pessoas. Como dizia há pouco, estão em cima da mesa 125 milhões de euros dos portugueses e, portanto, temos que zelar pela boa gestão dos dinheiros públicos e colocar em ação o quanto antes o que temos. Precisamos muito de colocar a funcionar a frota nova. Não há como voltar para trás. Temos que andar para a frente. O que é preciso para colocar a funcionar, vamos pôr a funcionar. E é isso que estamos a fazer. Para isso, logo em outubro de 2024, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, conjuntamente com o Ministério das Finanças, outubro de 2024, nós estamos posse em abril, fizemos um reforço de investimento de 8,4 milhões de euros para que houvesse uma intervenção na manutenção e na reabilitação de infraestruturas absolutamente imprescindíveis para colocar a operação fluvial no seu todo, mas a elétrica em particular, em funcionamento. 8,4 milhões de euros. Desde cravação de estacas, fixação de pontões nos terminais do Caixo de Sodré, Porto Brandão, Seixal e Montijo, a intervenção na muralha da Trafaria, investimentos nas defensas que são para pôr os pontões com as torres de carregamento no Seixal, Caixo de Sodré, beneficiações dos terminais. Tudo isto tivemos que fazer, ou autorizar para que fosse feito. Solicitamos inclusivamente ao UNEC, que é um Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para acompanhar de forma preventiva a Transtejo Soflusa numa análise ao estado da conservação das infraestruturas, operacionalidade e segurança, quer das infraestruturas portuárias, quer dos terminais de passageiros. Determinamos que a fase experimental tinha que arrancar, porque só numa fase experimental é que nós iríamos ter
a verdadeira dimensão dos problemas que a operação, quando fosse aberta aos passageiros, iria suscitar. Portanto, pressionar um bocadinho para avançarmos para essa fase experimental. Em boa hora o fizemos, demorou 8 meses. E em maio de 2025 é aberta pela primeira vez uma operação 100% elétrica de 3 navios, que ontem aqui a nossa representante da Comissão de Utentes dos Transportes Públicos de Seixal disse, e muito bem, que tem, ou pelo menos neste momento sente, que há 2 meses a operação está estabilizada. Ela acrescentava inclusivamente, vamos ver se é sol de pouca dura, mas isto é o melhor testemunho de que as coisas estão a funcionar. Agora vamos ao período longo, ao período experimental que foi longo. E foi longo desde logo porque, primeiro de tudo, tinham que estar salvaguardadas desde condições de segurança, formação dos marinheiros e dos mestres para esta nova tecnologia. No final do dia estamos a falar de... Eles fizeram aqui uma verdadeira gestão de mudança de um processo absolutamente transformador, que foi passar do mecânico para o digital. Os navios são em tudo diferente daquilo que eles estavam habituados a operar. Fazer ajustamentos à informação aos passageiros, aos municípios envolvidos, tudo isso para que, e apesar disso, estivesse o quanto antes ao serviço das pessoas, mas porque projeto pioneiro, único de concepção e construção, não de Estado, mas acima de tudo na vanguarda da tecnologia, a maior dificuldade que a empresa nos retratava ao longo deste tempo e era um acompanhamento diário e semanal, obrigatoriamente, que nós fazíamos, que eu só sei trabalhar assim com as minhas empresas tuteladas, e, portanto, o projeto era, de facto, desafiante e precisava muito de um acompanhamento em permanência, e a grande dificuldade destes meses foi mesmo descobrir tecnologicamente, e porque não atestado antes, como é que se iria fazer a sincronização, e, portanto, estou a falar pela forma como a empresa me foi transmitida ao longo desses meses de maior dificuldade, a sincronização entre o sistema elétrico do navio com o sistema elétrico das torres de carregamento. Uma vez o navio carregava, outra vez o navio não carregava. É verdade, supressões, é verdade, mas estávamos a falar de um período experimental, ainda não estávamos em operação. A operação só começou em maio. O que acabou por culminar, em boa hora, a passagem das antenas 4G para as antenas 5G. A partir do momento que houve esta substituição, as coisas começaram a resolver-se e a apaziguarem-se. Houve outros problemas, filtros nos navios, porque o nosso Tejo com maior impurezas do que aquilo que era expectável, mas também isso ultrapassado. Neste momento, dizer-vos também que, para além do concurso público internacional para a manutenção, conforme previsto na RCM de 2023, cujo caderno de encargos vai sair agora no mês de outubro, novembro, portanto está em marcha, estão formalizados contratos de manutenção de curto prazo e outros em formalização, tudo para assegurar a tempo e horas uma resposta imediata a todas as componentes desta composição da operação elétrica, de navios, torres de carregamento, postos de transformação. Dizer-vos que, no que refere aos recursos humanos, neste momento a Transtejo Soflusa tem 477 colaboradores. No plano de atividades e orçamento foi autorizado o recrutamento de 17 trabalhadores, o que aconteceu. No plano de atividades e orçamento de 2025, outros 17, e foram autorizadas mais recrutamento e até ao fim do primeiro semestre de 2025, outros 17, ou seja, em 2 anos chegaram mais 34 trabalhadores, colaboradores à empresa Transtejo, após um período praticamente de estagnação que foi 2015-2023. Peço desculpa por me alongar, mas não tem problema. Obrigada. Sr. Secretário de Estado, não preciso pedir desculpa. Eu, quando sinalizar, para não interromper o seu raciocínio, é só Muito para ter... obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista, tem 5 minutos para os mesmos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, caros deputados, caros colegas. Eu queria dividir a minha intervenção em 2 pontos. O primeiro ponto, a questão da Comissão de Utentes e os problemas com os passageiros. Há aqui um problema, de navios que estão obsoletos, que têm falhas e que precisamos de comprar novos navios. E também há um problema de comunicação. Pronto, vamos atacar já o problema de comunicação. A Comissão de Utentes diz que
que a administração da Transtejo tem uma resposta uniforme para todo tipo de problemas. Ou seja, há um problema na entrada, na bilheteira, e há um problema dentro do navio, a resposta é sempre a mesma, a resposta uniforme. Queria perceber se a Secretaria de Estado sabe disso e se já indagou a administração para responder de outra forma. Segundo, também há aqui um problema de falta de comunicação entre a Secretaria de Estado e a Comissão de Utentes, porque por diversas vezes tentaram falar com a Senhora Secretária de Estado e a Senhora Secretária de Estado ainda não teve tempo para os receber. Foi dito aqui por eles, foi o Sr. Chefe de Gabinete. Depois há aqui uma questão de informação aos passageiros, por exemplo, usar uma app para informar que o navio está atrasado. Pergunto-lhe se está a pensar, vamos falar de futuro, senão estamos sempre aqui a falar de passado, e também queremos perceber como é que a Senhora Secretária de Estado quer governar o país e que ideias quer implementar. Depois falaremos dos contratos mais à frente. Quero-lhe fazer se tem aí algum projeto de inovação tecnológico que possa ter outro tipo de informação para os passageiros. Depois, acho que o tempo está parado, Sr. Presidente. Ok. Pronto, ok. Depois vamos falar do negócio. Ouvimos aqui falar do negócio ruinoso, do embuste. Primeiro, o maior investimento de sempre na Transtejo foi feito pelos governos do Partido Socialista. E pergunto-lhe... Eu não interrompi ninguém, gostava que vocês me deixassem falar, está tudo nervoso. Por exemplo, o contrato de obrigações de serviço público. Eu julgo que a Senhora Secretária de Estado esteve envolvida nesse contrato. Se não esteve, deve-lhe ter passado pelas mãos nas anteriores funções. Pergunto-lhe qual é a mais-valia de uma empresa como a Transtejo ter um contrato de obrigações de serviço público, que foi assinado por nós. Depois, um conjunto de obras nos terminais, Barreiro, Seixal, Almada, disse que está a dar continuidade às obras, muito bem, porque os processos não param e temos que continuar a investir. Depois, a maior compra de sempre de embarcações, e vamos falar das embarcações. Negócio ruinoso, embuste. A Senhora Secretária de Estado recebeu alguma documentação, alguma informação que há ali crimes, que há ali negócios ruinosos? Se sim, fez alguma queixa ao Ministério Público? E depois de ter lido nas notícias de um conjunto de falhas, nunca pediu à administração da Transtejo para fazer uma auditoria a todo aquele processo? Não tem, se toda a gente tem dúvidas, porque é que fazem auditoria? Porque nós ontem recebemos aqui um conjunto de documentos, uns contratos, uns autos de recepção, ou seja, que mandaram, infelizmente só mandaram para a senhora deputada do Chega. Parece que aqui não há mais deputados. Mas depois percebe-se bem que aquilo não dá de ter grande importância, porque se aquilo tivesse importância, o André Ventura já tinha feito um vídeo com os papéis a mostrar a toda a gente, por isso aquilo não há de ter muita importância. Depois foi dito aqui... Deixa eu ouvir. Depois, a Senhora Secretária de Estado, há muitos anos trabalha nas áreas de manutenção, foi até presidente de uma empresa de manutenção. A Senhora Secretária de Estado sabe muito bem que quando compramos um material circulante novo, neste caso um navio, há um conjunto de problemas associados a problemas técnicos, devido ao contexto operacional, conhece a curva da banheira, a mortalidade infantil dos equipamentos, a necessidade de reprojetos. Isso acontece com todos os equipamentos e com todos os veículos que são comprados nas várias áreas de transporte. Eles chegam, passam por uma fase de teste, têm muitas avarias, porque o contexto operacional é totalmente diferente. Falou aqui da forma de carregamento. De certeza que a ondulação aqui no Rio Tejo é totalmente diferente da ondulação no Rio Douro. Por isso, a forma como a carga é feita tem de ser diferente. É normal que o próprio software, percebendo que há uma falha de contacto, liberte o carregamento para não haver um curto-circuito. Ou seja, está tudo a ser resolvido. Porque aquilo que percebemos é que, até pelo Conselho de Administração, é que, na verdade, ao que parece, os backsleds já começam a funcionar, há um crescimento do número de passageiros, a nível de fiabilidade, já começam a ter alguma fiabilidade depois de resolvidos os problemas iniciais, ou seja, aqui um conjunto de coisas que estão a ser feitas e que foram feitas, que é, passamos a ideia que é tudo um embuste, que isto é uma vergonha, na verdade é que não vamos atrás perceber o que é que aconteceu ao longo dos anos, sempre que compramos este tipo de equipamentos, quando compramos comboios, por exemplo, para a Metro do Porto, os problemas técnicos que tivemos ao início, quando compramos, por exemplo, os comboios alfa-pendulares, houve momentos que metade da frota estava parada por problemas técnicos, e depois também não conseguimos explicar, e era isso que a Senhora Secretária de Estado devia explicar muito bem, por exemplo, está a lançar um concurso de alta velocidade. É um processo de construção da linha, mas não está lá a sinalização. Por isso é muito normal que se comprem barcos, que se comprem as baterias à parte e que se compre o posto de carregamento. E, por sorte, os postos de carregamento até ganham uma empresa portuguesa. Até foi uma boa ideia dividir isto por lotes, porque até ganhou uma empresa portuguesa, segundo o Conselho de Administração disse aqui ontem. Agora, a Senhora Secretária de Estado disse, pegou num problema e teve de resolver o problema. O que é que resolveu? Pediu a quem ganhou o contrato para executar? Aplicou penalidade porque eles não estavam a executar?
É isso que nós queremos perceber, ou seja, havia um contrato, o fornecedor, e depois falou aqui da cronologia. Eu pergunto-lhe se tem na sua posse o mapa cronológico de todos os fornecimentos para perceber se a administração anterior errou, porque disse que a cronologia se calhar estava errada. Acha que a administração anterior não planeou ter um posto de carregamento no mesmo dia que chegava ao barco? Acha que alguém acredita nisso? Como é óbvio, houve um problema do fornecedor. E a senhora Secretária de Estado sabe muito bem que depois de feito o contrato público, depois de assinado, a única coisa que tem na sua mão para o obrigar a cumprir o contrato é aplicar penalidades. Não há outra forma. Fica amarrado a um contrato. Quando muito, a senhora Secretária de Estado podia pedir para rasgar o contrato, mas sabe que depois tem problemas no tribunal, um conjunto de problemas, e tem de lançar um novo contrato, que ainda é atrasar mais o processo. Portanto, é preciso explicar estas coisas todas aos deputados, senão fica aqui uma nuvem que o negócio foi ruinoso, que quem passou por lá é tudo incompetentes. Isso não é verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa à Comissão pelo seguinte. O Sr. Deputado Carlos Barbosa teve mais 45 segundos do que era suposto. Eu farei a compensação devida se for necessário, ou seja, ninguém deixará de ter a palavra se ainda tiver questões a colocar. Sra. Secretária de Estado, para o mesmo efeito, tem 5 minutos. Vamos reunir condições para a Sra. Secretária de Estado poder responder. Muito obrigado. Faça favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado. Bom, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Várias questões de temas muito distintos. Dizer o quê? Dizer que vamos ao tema da comunicação e da sua standardização. Efetivamente, as pessoas, quando vão à nossa Secretaria de Estado, seja recebida por mim, pelo meu chefe de gabinete, pela equipa, são tomadas em devida nota todas as preocupações que nos transmitem e, mais do que tomar as preocupações, é partir para a ação. Como é que se resolve? De imediato, portanto, as circunstâncias ou os factos que a senhora Cristina Pereira, portanto, a Presidente ou a representante da Comissão do Utente dos Transportes Públicos do Seixal nos levou, foi precisamente da comunicação, que tinha essa standardização. Neste momento, o que lhe posso dizer é que isso já não acontece dessa forma. A empresa garantiu que esse modo de operandi foi alterado e as pessoas, os passageiros, os nossos clientes, que merecem todo o respeito de todos nós e também das empresas que estão no contacto direto com eles, estão, neste momento, a fazer as respostas em conformidade com aquilo que são as solicitações de cada pessoa que se dá ao trabalho de reclamar. Porque é muito importante tratar bem as reclamações que recebemos e é muito importante tratar igualmente bem as respostas que damos às pessoas. As pessoas têm que se sentir apoiadas, informadas, não para lhe vender sonhos, mas dar-lhe a resposta que as pessoas percebam, mesmo que seja uma resposta dura e difícil, mas tem que ser dada porque as pessoas merecem ter uma explicação. Relativamente à informação em tempo real, nem mais a propósito, e aqui dizer-vos que é projeto deste Governo, na dinâmica de atrair, já me ouviram falar várias vezes, presumo eu, das intervenções públicas que tenho feito, uma das dimensões onde nós estamos a trabalhar no âmbito da mobilidade verde, no âmbito de trazer mais pessoas para o transporte público, ele só se consegue de várias formas. A renovação do material circulante, e estamos a falar disso aqui, consegue-se por um alargamento das redes que estamos a operar, e estamos a falar dos metros, consegue-se via tarifário e consegue-se muito numa informação em tempo real, mas tem que ser integrada. Não é informação em tempo real na app da Transtejo, é informação em tempo real na app da CP, do Metro Lisboa, não é isso. Temos que ter uma informação em tempo real que o passageiro faça a sua deslocação de A a Z, sabendo sempre o que é que o espera no passo seguinte. É nisso que estamos a trabalhar, é para isso que estamos a trabalhar e, portanto, relativamente à app, sim senhores, aliás, e já que aqui estamos e porque também navegamos um bocadinho aos comboios, à ferrovia, dizer que está em período experimental na app da CP a possibilidade de se carregar o passo ferroviário verde de forma digital. Precisa só ter o cartão do cidadão, não precisa de ir à bilheteira, não precisa de
gastar 12 euros para obter o cartão físico, basta pôr o seu cartão de cidadão, aparece a fotografia e fica automaticamente possuidor de um cartão Passo Ferroviário Verde, 20 euros para andar em todo o nosso país, de norte a sul. Relativamente às denúncias, dizer, senhor deputado, senhores e senhores deputados, todas as denúncias vindas de que a empresa vierem têm sempre o mesmo tratamento, que é: nós, na nossa Secretaria de Estado, nós, no nosso Ministério, não somos justiceiros, não somos polícias, não somos juízes. Então, o procedimento que estamos a utilizar é endereçar todas as denúncias de acordo com o seu âmbito para IGF, Autoridade de Auditoria da IGF, Tribunal de Contas, e algumas delas foram para a ACT, Autoridade para as Condições do Trabalho. Dizer-vos também, respondendo a uma pergunta da senhora deputada Marta Silva, que até ao momento não tivemos ainda nenhuma resposta de nenhuma destas entidades às várias denúncias que vamos recebendo. Como imaginam, são muitas empresas públicas, muitas empresas tuteladas, públicas e não públicas, e, portanto, as denúncias são de vária ordem e todas têm exatamente o mesmo tratamento, de serem endereçadas para as entidades competentes para obter a sua avaliação e a sua resposta. E, portanto, dizer o quê? Já acabou. Muito obrigada, fica para a próxima. Secretário de Estado, ficamos com isto. Eu não a interrompo, que é para poder concluir Muito qualquer obrigada, raciocínio. Sr. Presidente, agradeço imenso. Ainda vamos ter segunda ronda de qualquer forma depois, portanto também terá essa oportunidade. Eu dava agora a palavra, perdão, à deputada Angélica de Teresa, da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada, tem 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado. Esta empresa pública recebeu mais de 100 milhões de euros de investimento para renovar a frota de barcos que liga Lisboa à margem sul, e com isto parece-me que estamos todos de acordo. Mas infelizmente isto é um exemplo de má gestão. Aliás, mais do que má gestão, é quase uma anedota, porque era como se nós comprássemos um esquentador a gás para a nossa casa e não tivéssemos gás em casa. E não há forma de amenizar uma coisa que realmente é uma gestão anedótica. A aquisição de barcos elétricos visava modernizar a frota, mas o que temos aqui é o oposto. Temos barcos parados por avarias sucessivas, embarcações novas a carregar com geradores a gasóleo, por falhas dos postos de carregamento, incompatibilidades entre uma coisa e outra, e um serviço que é menos confiável para as pessoas que querem chegar à outra margem a tempo e horas. Em agosto havia barcos que estavam encostados por já estarem inoperacionais, e em junho chegou a haver 5 desses barcos que estavam completamente parados. Portanto, isto é um autêntico desastre operacional, para não lhe chamar outra coisa. Assinaram contratos também sem salvaguardar cláusulas operacionais robustas e continuaram a anunciar melhorias enquanto o serviço era suprimido. Mais grave, no nosso entender, é que só em julho é que finalmente se assinou um contrato de manutenção global para estes navios, ou seja, os barcos começaram a operar sem que houvesse um contrato que garantisse que houvesse, de facto, uma resposta eficaz a estas avarias. Face a tudo isto, eu tenho algumas questões que gostaria de lhe colocar. Por que razão os navios foram recebidos e colocados ao serviço sem que houvesse um contrato de manutenção em vigor? Esta era a primeira questão. Quem aprovou os requisitos técnicos do caderno de encargos desta compra, que não se adequa efetivamente ao Rio Tejo? E a senhora Secretária de Estado disse, e bem, que era preciso fazer e, portanto, pôr os navios a funcionar, e que não era polícia, mas, senhora Secretária de Estado, enquanto as pessoas não forem responsabilizadas, isto vai continuar a acontecer. As pessoas podem tomar as decisões que quiserem, mesmo as mais absurdas, que é aquilo que está a ser debatido aqui, porque nada lhes acontece. E nós, nesse sentido, não concordamos com esta postura. As pessoas, de facto, têm que ser responsabilizadas. Falou na instalação de vários carregadores, mas gostaria de clarificar se o conflito entre o carregamento, propriamente dito, e os próprios barcos já foi totalmente ultrapassado, porque eu isso não percebi na sua intervenção, ou se ainda não. Quantos casos
ou seja, em quantos casos foram acionadas as penalizações contratuais por inoperância, porque isto foi dito, inclusive, pelo Sr. Ministro. E, portanto, qual é o montante efetivo recuperado por estes incumprimentos? Porque, naturalmente, que os operadores também têm que ser chamados à responsabilidade. Quando é que, realisticamente, toda a frota estará, de uma vez por todas, operacional e integrada com o sistema de carregamento? Porque agora é isso que é preciso resolver. Qual é o impacto, se há algum impacto estimado, da perda de passageiros nestas ligações a ambas as margens e quais são as ações previstas para recuperar essa confiança? Porque não basta dizer aos utentes, olha, temos pena, mas isto não está a funcionar e, portanto, voltem no outro dia. As pessoas têm que ser reassarcidas desta inoperância. E, portanto, sobretudo, eu acho que é realmente fundamental assumir a responsabilidade por uma transição energética, que todos queremos, eu acho que não há aqui ninguém que não queira esta transição energética, mas que em vez de ser um exemplo de inovação, se tornou uma caricatura. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica, também pelo cumprimento dos tempos. Sra. Secretária de Estado, 4 minutos para o mesmo efeito. Peço desculpa. Começaria por fazer um ponto de situação da informação que neste momento dispomos relativamente àquilo que está a ser o impacto na vida das pessoas, o que é que neste momento nós temos face ao ponto de partida. E começaria por falar, dando um enquadramento, vamos perceber o seguinte: nós temos na área metropolitana de Lisboa cerca de 670 milhões de pessoas a usar o transporte público. Destes 670 milhões de pessoas, de 23 para 24, este número subiu para 670, o que registra um aumento de 10%. Destes 670 milhões de pessoas, a Transtejo tem um universo de 3%, os 21 milhões de passageiros transportados. Este 21 milhões, agora descendo à nossa ligação Seixal-Cais de Sodré, estamos a falar de 1 milhão de pessoas ano. E é sobre essas e para essas que eu agora vou dar-vos os números que tenho, e são números a setembro de 2025, e que têm que ver com o seguinte: nós em maio tínhamos atrasos de 17%, ou seja, as carreiras que estavam previstas acontecer por dia, em média 17% saíram com atraso. Hoje, setembro de 2025, os atrasos registados são de 7%. As supressões, e aqui gostava muito de esclarecer porque creio que existe, pelo menos para mim, gerou-me confusão, como dizia o nosso deputado Carlos Barbosa, há muitos anos que eu trabalho nestas áreas e para mim, quando eu deixo de fazer, vamos simplificar, o navio das 9 e passei a fazê-lo às 9h10, eu não tive uma supressão, eu tive uma alteração de horário. E, portanto, daquela notícia da passada sexta-feira de 12 mil supressões, 10 mil dessas foram mudanças de horário. Sobram 2 mil. 2 mil supressões registadas em 24 foram metade das registadas em 23. E, portanto, é disso que estamos a falar neste momento. Isto relativamente supressões, relativamente ao impacto nas pessoas, e em nada das minhas palavras que acabei de dizer iliba ou desresponsabiliza um atraso, uma supressão, como aqui ouvimos ontem. Aquela pessoa que não consegue chegar a horas ao infantário para ir buscar a sua criança ou as suas crianças. Aquele jovem que não conseguiu chegar a horas ao exame na faculdade e, por essa via, não o pôde realizar. Aquela pessoa que tinha uma cirurgia e que, por esta via, não o conseguiu realizar, é irreparável. É irreparável. Daí que, como disse e vou repetir, a ação do Governo é olhar para o que está, aproveitar o que está e pôr rapidamente a funcionar e ao serviço de todos. Porque, senhores deputados e senhoras deputadas, senhor Presidente,
quando nós conseguirmos, e vou responder à pergunta da senhora deputada da Iniciativa Liberal, quando nós conseguirmos colocar os navios novos todos ao serviço destas 3 linhas, automaticamente estamos a libertar os navios antigos para poder reforçar, ou pelo menos completar, criar alguma redundância nas outras 2 linhas que são igualmente fundamentais. Estou a falar de Barreiro e Trafaria. Portanto, este é o nosso ponto. Não estamos... como é que eu ia dizer? Estamos focados para fazer a nossa ação o quanto antes, para pôr os navios novos a funcionar. Neste momento já não há nenhum problema de incompatibilidade de carregamento entre o navio e a torre de carregamento. Daí que, e agora respondendo a uma pergunta que me colocou muito bem, quando é que são os novos navios, quando é que estarão os 10 navios a operar? No final do dia 8, porque 2 são para reserva, haveria um entre esse de reserva. Portanto, para a operação nas 3 linhas, o que ficou definido é que eram 8 navios. Quando é que estará a funcionar? Diria, vou só terminar, para Montijo, acreditamos, portanto, já está em fase piloto, vai passar para o período experimental. Olhando para a curva de aprendizagem que se fez no Seixal, o principal problema foi fazer esta conexão resolvida. Acredito que não vamos ter surpresas na ligação Montijo-Caixo Sodré já está testado porque responde a Seixal e, portanto, diria com alguma convicção e de forma muito confiante que até ao final do ano teremos Montijo e depois, durante o ano de 2026, Cacilhas, e aí temos outra dimensão de problemas, mas temos que pôr os 10 navios ao serviço dos portugueses, ao serviço do transporte público. Não é só a Transtejo que perde toda a cadeia de valor que é feita em transporte público. Dizer-vos Muito já bem. dei tolerância máxima que posso dar, que é 2 minutos, não me leva a mal, mas terá a oportunidade nas demais. Obrigada, Sr. Presidente. Não tem problema, tentarei sempre dar o máximo de tolerância possível, de mais que 2 minutos, depois já perturbo. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Livre. Peço desculpa, Sr. Secretário, mas já era muito tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a senhora Secretária de Estado. Eu vou ser bastante rápido porque já deu resposta a algumas das perguntas que tenho, mas acho que é essencial começar por dizer que o crescimento da cidade do Seixal não tem sido acompanhado com uma resposta em termos de mobilidade efetiva e acho que nós também aqui na Assembleia da República temos a obrigação de ajudar nessa resposta. Sabemos bem as queixas dos utentes, não é, que vão dos horários suprimidos em cima da hora à ausência de informação credível sobre a frota e, adicionalmente, como ainda agora ouvimos, o projeto dos navios elétricos, que devia ter sido um símbolo, que pode ainda ser um símbolo de inovação, traduziu-se num investimento de milhões e que permaneceu, em boa parte, parado, gerando, evidentemente, frustração e também desconfiança naquilo que é a gestão pública. E por isso eu passo para a lista de questões, porque elas são várias, e começaria por perguntar que orientações políticas transmitiu o Governo e a senhora Secretária de Estado à Transtejo para garantir o cumprimento do contrato de serviço público. Portanto, qual tem sido a comunicação e o contacto entre o Governo e a Transtejo para este cumprimento. E, assumindo o não cumprimento, estão a ser aplicadas penalidades por estes incumprimentos registados. E, se sim, se pode indicar, então, quais foram as penalidades e as verbas aplicadas. Sobre as supressões, deu-nos agora um número, enfim, acho que é discutível que a leitura possa ser essa, mas, no fundo, a pergunta é se há estimativas sobre os impactos diretos em trabalhadores e estudantes afetados. Referiu que isso acontece, portanto, se temos alguma estimativa de números. Uma outra pergunta, se o Governo tem sido informado do facto de existirem navios parados e quais os problemas ou avarias que provocam a paragem destes navios e a questão seguinte, quando é que esperamos então que eles possam estar prontos a navegar? Se está em curso alguma auditoria à execução dos contratos dos navios elétricos, baterias ou construção dos postos de abastecimento. Como eu dizia há pouco, não podemos deixar que o Estado passe uma imagem de incompetência
neste particular da transição energética e ao nível da mobilidade. E, como também já aqui foi referido pela Iniciativa Liberal, se a memória não me atraiçoa, que a avaliação faz a tutela ao recurso a geradores a gasóleo para carregar baterias elétricas, quando esta solução contradiz, evidentemente, aquilo que deveria ser a transição energética. E, também na sequência desta pergunta, que alternativas consideram, então, a utilização destes geradores, ou quando é que podemos abdicar deles? Gostaria também de saber se existe algum plano de compensação ou medida transitória para os utentes mais prejudicados, por exemplo, na redução do custo dos passes ou um reforço temporário do transporte alternativo que o Governo tenha discutido com a Transtejo ou uma iniciativa por parte diretamente do Governo. Foi também solicitado pelo Governo a revisão da estratégia de horários, nomeadamente pelo reforço da oferta em horas de linhas de ponta, ou seja, esta é a minha pergunta, se tem ou não esta questão em cima da mesa, o reforço dos horários e a obrigação por parte da Transtejo de os cumprir em horas de ponta. E, por fim, qual é, também já aqui foi questionado, o calendário concreto para a entrega do 10º navio e para a certificação daqueles que ainda não têm autorização de navegabilidade. Portanto, também ter uma data concreta seria importante para dar resposta a estes utentes e, falando de utentes, não poderia deixar de referir a falta ou a alegada falta de efetiva capacidade de diálogo entre os representantes dos utentes e a Transtejo e o próprio Governo. A Comissão de Utentes diz que esperou 1 ano e meio até conseguir ter uma reunião com a administração e que nunca foi recebida pela Sra. Secretária de Estado. Portanto, gostaria também de saber, ao nível do diálogo com a Comissão de Utentes, em que situação e em que ponto é que estamos. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Sra. Secretária de Estado, 4 minutos para o mesmo efeito. Obrigada, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Creio que vale a pena aqui olharmos, porque foi uma pergunta que teve alguma transversalidade, do contrato de serviço público. Creio que é o instrumento que neste momento o Governo vai utilizar para ajustar o que se revelar necessário. Dizer o quê? Relativamente ao contrato de serviço público em vigor, ele entrou em vigor em 2021, termina agora a 31 de dezembro de 2025. Neste momento a Transtejo está a trabalhar um novo contrato de serviço público e aí o anterior que está em vigor não contempla quer verbas para manutenção, quer verbas para investimento. Isso é um ponto que vai ter que ser corrigido no novo contrato de serviço público. De par com isso, dizer também que o contrato de serviço público em vigor tem-se revelado claramente insuficiente. A empresa está a fechar o ano normalmente com 5 milhões a 5 milhões e 200 mil euros de resultados negativos. Portanto, também aqui tem que ser corrigida, digamos assim, a rota para o novo contrato de serviço público ser ajustado às reais necessidades que a empresa, 5 anos envolvidos, manifesta como necessário. Agora vamos a um ponto muito importante e que foi aqui abordado por vós e tem que ver com suficiência ou insuficiência da oferta. Ou seja, eu tenho os navios suficientes para fazer a operação de 21 milhões de passageiros por ano? Pergunta. Resposta. Pelo menos a minha, com os dados que disponho e como imaginam, eu não sou gestora, não sou presidente, sou Conselho de Administração da Transtejo, sou a tutela e, portanto, de acordo com os dados que me transmitem, o que vos posso dizer é que nós temos no Seixal taxas de ocupação média de, em 2023, 12%, em 2024, 14%. No Montijo, taxas de ocupação, em média, 15% em 2023, 16% em 2024. Cacilhas, 36% em 23, 30% em 2024. Barreiro, 33% taxa de ocupação média em 2023, 31% em 2024. E, finalmente, referia taxa média de ocupação 11% e, em 2024, 9%. Ou seja, e dizem-me,
Mas as supressões acontecem, é verdade. As supressões acontecem por falta de navios, também é verdade. Mas acontecem porque, e basta ler o preâmbulo do documento autorizador de despesa em 2019, é claríssimo. Diziam, a frota está envelhecida, nós temos navios de 38 anos, temos navios de mais de 20 anos, os navios não rejuvenesceram, envelheceram. E como tudo, tal como as nossas viaturas particulares, o que acontece é que cada ano que passa tem que ir mais vezes à manutenção, mais vezes à reparação. E, portanto, o que nós temos aqui é um grande problema de fiabilidade e de pontualidade. Ou seja, quando nós colocarmos toda a frota nova ao serviço, acredito que vamos colocar os navios diesel que hoje funcionam nestas 3 linhas e encaminhá-los para as outras 2, vamos conseguir ter mais redundância fruto do navio que avaria e tem que ir para a doca e teremos navio para repor. Ou seja, nós não temos falta de oferta. O que nós temos é uma oferta feita em equipamento muito envelhecido. Daí que, ontem, a senhora Presidente do Conselho de Administração partilhou convosco um pedido feito por este Governo, que é, façam, por favor, um levantamento exaustivo das necessidades de frota para os próximos 10 anos. E é isso que eles estão a fazer, e é isso que o Governo vai ter que receber e avaliar, porque, como sabem, está em marcha um projeto maior, eu diria mesmo um projeto de sonho, que é Parque Cidades do Tejo. Quando nós vamos ter uma cidade com 2 margens, tudo vai mudar. Os espaços vão se requalificar. Podemos criar novas ligações. Não me perguntem quais ainda. Uma está a ser trabalhada, que é Trafaria-Algés. Outras surgirão seguramente. E o que nós temos aqui é colocar um bocadinho de sonho também para que, quando a realidade acontecer, a empresa estar preparada e dar resposta, porque andar no Tejo é andar de forma descongestionada, é trabalhar em prol da sustentabilidade do transporte público. E essa é a imagem maior. Nós só vamos conseguir ter uma comunidade descarbonizada se conseguirmos colocar as pessoas a confiar no transporte público, a usarem o transporte público e aqui, curiosamente, os nossos passageiros da Transtejo continuam a dizer que nós queremos continuar a andar de Transtejo. Eles cresceram 6,8% de um ano para o outro e ontem a senhora Presidente apresentou aqui valores do primeiro semestre de cerca de 7% de crescimento. É estas pessoas que nós temos que continuar a responder com confiança, mas trabalhar para eles e pôr os navios a funcionar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez, a tolerância máxima possível. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tem 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Vou começar já por esta questão. Para haver maior utilização de transporte público, é preciso aumentar a oferta de transporte público. E os números que a senhora Secretária de Estado aqui fez referência das médias, isso não nos diz nada. Porque quem vai apanhar o transporte fluvial em Cacilhas à hora de ponta da manhã, chega lá e muitas vezes não consegue entrar no bar porque já está cheio. Isso não nos diz rigorosamente nada sobre a utilização do transporte público, porque é não querer olhar para as horas pendulares e para os movimentos pendulares da nossa população. E para termos mais utentes no transporte fluvial, aquilo que são necessários são mais horários. Não é fazer aquilo que foi feito em maio deste ano, na ligação entre o Seixal e Caxedré. Senhora Secretária de Estado, isto faz toda a diferença. Eu sou utente desse transporte público, faz toda a diferença. E haviam horários das 8h10, das 8h30 e das 8h50 e passou a haver das 8h20 e das 8h50. Diga lá ou não é, não diga lá, se há ou não há aqui uma supressão de um transporte. Houve uma redução efetiva, houve menos um transporte fluvial. E isso tem impacto na vida das pessoas, no que estava a dizer, no chegar ao horário de trabalho, neste caso concreto, no chegar à escola, tem impacto e faz diferença este tempo na vida das pessoas. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é, porque temos ouvido aqui várias intervenções da parte do Partido Socialista, bom, veio uma novidade, é preciso adaptar. Bom, quando os catamarãs chegaram ao Transtejo, também eram novos barcos, mas aquilo que nós estamos a falar relativamente aos navios elétricos foi experimentalismo, é um facto, não havia dados efetivamente relativamente a esta opção. Mas ouvimos da parte do PSD, fala do passado e o futuro.
Porque a questão aqui é o futuro. Como é que se vai resolver estes problemas? Quando é que o Governo vai acabar com estas supressões? Esta é uma resposta que os utentes querem saber, porque fez aqui referência à operação do Seixal. Estamos agora com 100%. Vamos ver, agora quando vier o inverno, há outras adversidades. Sabemos que estes navios não são adequados para a realidade e para as condições do Rio Tejo, mas não quero estar a antecipar isso. O Montijo tem a ver supressões, Cacilhas, que há supressões todos os dias, porque aquilo que nós temos é, do Seixal, na hora de ponta são 30 e 30 minutos, é regra. De Cacilhas são de 15 em 15 minutos. Na Trafaria, 1 hora. É esta a resposta para os utentes optarem pelo transporte público? É isto que o Governo acha? E, portanto, esta era a questão que queria colocar, uma das questões que queria colocar, porque foi dito aqui ontem que há falta de fiabilidade, não há redundância da frota. E eu creio que isto exige que a necessidade, ficou aqui bem clara, a necessidade do reforço da frota. Para a Transtejo, tendo em conta a necessidade do alargamento dos horários, tendo em conta a necessidade ou seja, de cumprir aquilo que está, de alargar, mas ter, de facto, esta perspectiva de reforço do investimento no transporte público. Esta era uma das questões que queria aqui colocar. Sobre as penalizações à Transtejo, gostaria também de lhe colocar o seguinte, porque ontem foi aqui dito claro que a Transtejo iria ser penalizada pelo incumprimento do contrato de serviço público. Qual é que é o impacto que isso tem? Porque isso significa que os recursos já são poucos para o investimento na manutenção. Com estas penalizações, bom, a empresa ainda cria mais dificuldades, mas queríamos perceber concretamente quais é que são estas penalizações e foram referidas que já chegaram 2020, 2021 e 2022, quer dizer que ainda vão chegar os dos anos seguintes que continuou a haver supressões. Eu gostaria também de lhe colocar o seguinte, porque relativamente ao futuro, ontem também foi dito, a senhora Secretária de Estado já fez aqui referência ao levantamento das necessidades, mas qual é que é a perspectiva do Governo, de facto, para o transporte fluvial no Rio Tejo, para a Transtejo, porque estas supressões que estão a acontecer não são, ou seja, são supressões que são com os navios que a Transtejo já tinha e pronto, e a questão não só da sua resolução, mas de facto a perspectiva de futuro, porque essa é a questão fundamental também relativamente a esta matéria. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, peço desculpa. Sra. Secretária de Estado tem 3 minutos para o mesmo efeito. Eu não me queria repetir, mas inteiramente de acordo quando me diz que quando temos supressões estamos a falar ter o navio às 8h10, às 8h20 e às 8h30, quando se lhe tira o das 8h10, creio que foi isso que me disse, vai impactar nas pessoas, obviamente, e o navio a seguir, claro, vai cheio e provavelmente há pessoas que vão ficar no cais. Indiscutivelmente, reconhecemos isso, sabemos isso, mas eu tive o cuidado de pedir a carga máxima, e depois se quiserem posso partilhar convosco tranquilamente, de todas as linhas, qual é o pico de procura e nunca passou os 70%, mesmo nas situações em que não há, portanto, é suprimido o navio e depois fica tudo no cais para entrar no navio seguinte. São estes os dados que eu tenho. Mas isso era o que eu dizia há pouco, basta uma pessoa a quem a vida falhou no exame, na cirurgia, o que seja, e já é um prejuízo maior. O transporte público nunca ficará bem nessa fotografia. Não é assim que se atrai pessoas para o transporte público. Estamos de acordo, Sra. Deputada? Relativamente às penalizações, eu gostava muito de vos dizer um número. O certo é que, como sabem, o Estado tem a entidade gestora que faz a gestão dos contratos de serviço público que estão em operação nas diferentes empresas, na CP, na Transtejo, e, portanto, que é o IMT, o Instituto de Mobilidade dos Transportes. Neste momento, sei que a empresa já recebeu do IMT um valor, eu ainda não o tenho. Ontem falaram aqui de 1 milhão de euros, não faço ideia ainda se é o valor certo, se não é, portanto eu não gostaria de estar aqui a fechar um valor para o qual ainda formalmente não tenho conhecimento. Nem formalmente, nem informalmente, não me chegou de todo esse valor ainda. Mas sim, vai haver uma penalização. E sim, é a empresa a ser penalizada 2 vezes, mas também tem que haver responsabilização. Porque senão não valia a pena fazer a assinatura do contrato de serviço público. Se era para continuar como sempre foi, portanto, há uma mais-valia aqui de termos um contrato de serviço público.
Precisamente, e é exatamente nesse princípio e nesse pressuposto que o IMT, ao aplicar a penalidade, separa de forma muito clara e transparente o que é da exclusiva responsabilidade da empresa e o que não é de toda responsabilidade da empresa. E aqui voltamos ao que disse bem, que é, nós temos uma frota envelhecida, a Transtez tem, e é isso a principal causa das supressões que estamos a ter, porque se todos os navios que nós temos neste momento operacionais, 17 mais os futuros 10, a funcionar a 100%, garanto-lhe, senhora deputada, que as supressões não eram desta ordem de grandeza. Não eram de todo, porque serviam para servir os passageiros que procuram a Transtez para viajar. O nosso problema é de fiabilidade. Tão depressa contamos com o navio, ou a Transtez conta com o navio, como avaria e não há navio. Daí que, e volto a repetir, a nossa ação concreta foi pedir à Transtez para nos fazerem um levantamento de que necessidades de frota precisa a Transtez para os próximos 10 anos. Foi exatamente isso que fizemos. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Senhores deputados, vamos agora entrar na segunda ronda. Eu tenho registro de 2 inscrições, mas contemporizava para poderem 3 inscrições. Não sei quem mais deseja inscrever-se. 4. O subdeputado também tinha sinalizado. 5, 6. E a minha própria, 7. Muito bem. Dava a palavra ao deputado... Aliás, vamos seguir pela ordem... Neste caso, por acaso, tenho as minhas dúvidas. Eu vou sugerir o seguinte, mas o plenário que decida. Vamos seguir a ordem de representatividade normal, ou seja, PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, mas alternando. Se não virem mal nisto, ou seja, se houver mais que uma inscrição, eu vou salteando. Portanto, dava a palavra ao deputado Alexandre Poço. Não, é tudo agrupado, Srs. Deputados. Os deputados estejam familiarizados. Se vão ser sequenciais. Eu só estou a dizer é que vou dar a palavra ao PS. Cada deputado individualmente pode se inscrever. Sim. Aliás, vocês estão os 2 inscritos. Os Srs. Deputados Carlos Barbosa e Frederico Francisco estão os 2 inscritos. Então, deixem-me só... Vamos só fazer uma... Srs. Deputados, Srs. Deputados, não há... Srs. Deputados, não há... Srs. Deputados... Srs. Deputados, permitam-me. Tá? Obrigado. O que o Sr. Deputado Alexandre Poço e o Deputado Carlos Barbosa do Partido Chega acabam de dizer foi a mesma questão que eu coloquei aos serviços, ou seja, nas regimentais de terceira ronda costuma ser assim, nestas não. Portanto, vamos manter a praxis normal, que é 1 por partido, e é só pedir ao Partido Socialista que depois cooptasse entre um dos senhores deputados, mas isso não tem problema. O Sr. Deputado Alexandre Poço do PSD tem a palavra. A Sra. Secretária de Estado, no fim, terá o tempo aglomerado, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, depois de ouvir todos os esclarecimentos que aqui já foram dados pela Secretária de Estado da Mobilidade, eu penso que fica evidente que, quando o Governo da AD tomou posse, encontrou uma situação com problemas, com constrangimentos, e desde então tem vindo a ter uma postura que é aquela que um Governo responsável e competente deve ter. E eu não preciso aqui de recorrer, à tentativa não vou usar este termo, de contorcionismo, sim, de contorcionismo que o Partido Socialista faz nesta questão, como se justificar que a frota que era envelhecida, ao necessitar de ser renovada, então isso justifica tudo aquilo que aconteceu depois. Por amor de Deus, ou seja, não há nenhuma justificação para aquilo que aconteceu depois, apenas e só porque antigamente a frota estava a necessitar de renovação e, como já aqui foi subejamente discutido, é uma frota que ainda está relativamente envelhecida, ou seja, não passa um pano por cima de tudo aquilo que aconteceu com a contratação destes navios elétricos. E por isso é que o referimos. Mas eu gostava de destacar este ponto. Os esclarecimentos que a Sra. Secretária de Estado já aqui demonstrou são evidentes que o Governo tem encarado os problemas com responsabilidade para os resolver. E, neste sentido, a minha questão era a seguinte, até porque a Sra. Secretária de Estado referiu, e bem, que há um conjunto de decisões, seja na área da mobilidade, seja na área das infraestruturas, que este Governo tem vindo a tomar, que são decisões para uma vida inteira, seja a questão do novo aeroporto Luís de Camões, seja a terceira travessia sobre o Tejo, seja aquilo que se projeta para a ligação Trafaria-Algés,
ou também as questões relacionadas com a maior procura de ferrovia, até por uma decisão que tomámos do passe verde. Portanto, estamos a tomar decisões estruturantes que marcarão a vida dos portugueses nas próximas décadas e, em particular, com uma especial relevância na área metropolitana de Lisboa. Nesse sentido, aquilo que era a nossa última questão prende-se com esse futuro. Qual é que será o papel que a Transtejo terá neste novo futuro entre Parque Cidades do Tejo, nova travessia, aeroporto, para responder da melhor forma a todos os passageiros que utilizam esta empresa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e a Sra. Secretária de Estado e dar duas notas muito breves e finalizar-lhe com uma questão. O que nós vimos aqui da intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, é aquilo que tem sido o Partido Socialista ao longo dos tempos, que é recusar qualquer tipo de responsabilidade nos atos que pratica, atacar logo de seguida e de uma forma abrupta e não haver uma responsabilidade completa. Porque o negócio que foi feito neste âmbito da compra destes barcos tem-se demonstrado ao longo do tempo ter sido ruinosa até agora. Toda a forma como o processo foi feito. E é isso que fica claro. E também me estranha o Sr. Antigo Secretário de Estado, Frederico Francisco, que não tenha sido escolhido também os barcos a hidrogénio, porque neste momento, se formos a ver, muitos dos barcos a hidrogénio estão a fazer as travessias e muito bem feitas no norte da Europa. Porque é que também não pensaram nos barcos a hidrogénio na altura, já que também havia o tal hidrogénio verde, que era pelo Sr. Ministro, João Galamba, que havíamos de ter aqui um hidrogénio verde, uma grande central disto tudo. Estranha-me que vocês tenham ido também para os barcos elétricos. Mas pronto, são coincidências, são circunstâncias que nós muitas vezes não entendemos. Agora, a questão que eu lhe coloco é, o Ministro das Infraestruturas tem tido alguma apetência, ou pelo menos não vê isso com maus olhos, e nós também não vemos isso com maus olhos, quando o serviço público não é feito em condições, criarmos condições para que o privado também opere. Ou seja, nós, neste âmbito, sabemos que são empresas completamente públicas que estão a fazer. Temos no âmbito da ferrovia, da travessia, também que é feito por uma empresa privada. Há pensamento de introduzir, não que seja completamente privado, mas introduzir também o privado neste tipo de travessia, para que realmente seja feito um trabalho em condições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à escolha dos barcos elétricos, eu já ontem tive a oportunidade de manifestar aqui, sem rodeios e sem problemas, o ceticismo que na altura tive em relação à decisão de avançar com esta compra de barcos elétricos, mas eu compreendo as razões que levaram a isso, e são razões que têm a ver com o financiamento, e nós sabemos quais é que são as razões. Havia fundos europeus, os fundos europeus só financiavam barcos que não fossem a gasóleo. Portanto, a escolha era ou eram a gás natural ou eram elétricos. Eram as duas opções que estavam em cima da mesa. Mas eu até confesso que depois das audiências e audições de ontem, até fiquei mais convencido em relação a esta opção. Ainda continuo a achar que teria sido prudente que a primeira compra fosse do menor número de navios. Mas a Transtejo não tinha tempo para esperar. Porque este não foi só o maior investimento de sempre da Transtejo, este foi o único investimento em novos barcos em 25 anos. E, portanto, a pergunta que eu deixo em relação a isto para a Sra. Secretária de Estado, bom, na verdade, em relação a isto são duas. A primeira é, que planos é que o Governo está a fazer para futuros investimentos na Transtejo? E se, em futuras aquisições, se vai abandonar ou se vai excluir a opção de comprar barcos elétricos? Portanto, essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, relativamente a este contrato, e apesar da Sra. Secretária de Estado não ter respondido diretamente às perguntas que lhe foram colocadas, às mais diretas até de vários grupos parlamentares, a conclusão a que chegamos sobre a herança que a Sra. Secretária de Estado mencionou é que, na verdade, já estava tudo contratado e em curso. Portanto, aquilo que foi necessário fazer foi ficar sentada à espera que os contratos se executassem e ir lembrando, ir insistindo, naturalmente, que é o papel da tutela, mas ir insistindo, porque a Sra. Secretária de Estado falou de um reforço de investimento de 8 milhões de euros, que se refere a várias operações diversas, mas nenhuma delas está diretamente relacionada com os barcos elétricos. Mencionou estacas e muralhas na Trafaria, onde os barcos não vão operar, não é? Que está incluído dentro desse pacote que mencionou. Portanto, eu volto a reforçar a pergunta, que ações em concreto é que tomou para garantir, e que foi necessário tomar para garantir que os barcos hoje estejam a operar e com as baterias. E, finalmente, uma vez que ontem também foi aqui mencionado,
e porque uma das alternativas ao serviço fluvial é o serviço ferroviário. Eu queria perguntar à Sra. Secretária de Estado de Mobilidade se, quando negociou e anunciou o reforço do serviço da Fertagos para Setúbal, com maiores frequências para Setúbal, se estava consciente que isso tinha como consequência uma diminuição do número de lugares disponíveis entre o Fogoteiro e Lisboa à hora de ponta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia pedir à deputada Paula Santos, que daqui a quem tem mais antiguidade, que me pudesse substituir aqui por um instante, sendo que está inscrito e, portanto, eu vou ser muito diligente. De qualquer forma, como sabem, quando não estou os vice-presidentes, são os deputados com maior antiguidade na casa, que no caso é a Sra. Deputada. Isso dá mais antiguidade, tem que se lhe diga. Bom, passo então a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou reforçar as perguntas sobre as quais não respondeu, que era saber em quantos casos foram acionados penalizações contratuais por inoperância. Disse que a entidade reguladora tinha feito esse levantamento, que estava em cima da mesa a eventualidade de penalizações à volta de 1 milhão de euros, pelo que eu entendi da sua intervenção, mas, enfim, não tinha a informação concreta. Portanto, depende do IMT, aquilo que o IMT disser, e aparentemente há um caso de penalização em cima da mesa. E, portanto, era perceber se é disto que estamos a falar, uma vez que estamos aqui a falar de vários operadores e da interligação de vários operadores ao mesmo tempo. Por outro ponto, também reforçar a questão de olharmos para os utentes que foram prejudicados e ver de que forma é que vão ser compensados. No Japão, um atraso de 35 segundos num comboio deu direito a devolver a totalidade das verbas que os utentes tinham pago por esse transporte. Eu já não penso tanto, Sra. Secretária de Estado, mas é saber efetivamente o que é que está em cima da mesa, porque as pessoas não podem estar a ser constantemente prejudicadas e não verem qualquer forma de compensação. E depois, por último, um reparo. Disse que a taxa de carga após uma supressão no barco seguinte era de cerca de 70%. Senhora Secretária de Estado, eu, enquanto utente de transportes públicos, lhe garanto que quando há uma supressão, quando há alguma coisa que não corre bem, quem pode ou desiste ou vai de outra forma, mas não fica a aguardar. Portanto, não tenha em conta esta taxa de carga de 70%, porque não é a realidade. Provavelmente esta carga de 70% diz única e exclusivamente respeito às pessoas que não têm outra forma de sair dali. Estão presas àquele meio de transporte público, porque não retrata a realidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não tomei nota da inscrição do deputado Jorge Pinto, não a fez. Sra. Deputada Paula Santos, consegui cumprir com regressar a tempo de não perturbar a sua intervenção. Faça favor. 2 minutos. Muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, fez referência há pouco que nos dados que dispunha o pico correspondia a uma utilização de 70%, creio que era na ordem de 70%. Isso gera uma outra questão, que é, mas quer dizer que, não estando o navio completo em termos de ocupação, não deixam entrar mais pessoas? Ou as pessoas... Porque isso não corresponde, porque há situações em que isso acontece. Não é possível esses dados que está a referir em determinadas horas. E médias aqui não nos servem, porque estamos a falar depois também de utilização, e a verdade é que as pessoas ficam, de facto, determinados momentos a aguardar porque não conseguiram, o barco já tinha a sua lotação, já estava totalmente lotado. O Sr. Secretário de Estado, eu gostaria que nos clarificasse, de facto, esta questão que é, qual é que é o compromisso que o Governo vai assumir para acabar com as supressões de uma vez? Na sua intervenção, falou muito dos navios elétricos, mas estão a haver supressões em ligações que não estão a ser asseguradas por navios elétricos. No Montijo, em Cacilhas, para dar estes dois exemplos.
Esta era uma questão. A outra questão é, fez referência aos barcos, aos navios que vão avariando, e agora não estamos a falar também dos elétricos, estamos a falar dos convencionais. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar é o que é que está a ser feito, qual é que é o plano de manutenção desses navios? Porque a verdade é que isso acontece porque não está a ser assegurada a manutenção que deveria ser. E eu queria recordar que este orçamento de 2025 é da responsabilidade do governo do PSD e do CDS. Nós, inclusivamente, tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta para reforçar a verba para a manutenção da frota, que foi chumbada. E, pelos vistos, a realidade está à vista que ela faz mesmo falta, porque aquilo que está a acontecer neste momento não é só os problemas na ligação Seixal-Caixo-Sodré, que veremos como é que vai continuar, porque a necessidade, de facto, de reforçar em termos das ligações, mas nas outras ligações também há problemas. E eu, para terminar, queria só fazer uma referência. Aquilo que nos garante e aquilo que é necessário é o investimento na gestão pública. Nós temos o exemplo, em particular, na margem sul do Tejo, de uma linha, uma operação ferroviária que é totalmente privatizada, que em 25 anos não adquiriu um comboio, os comboios são do Estado e que anda a funcionar em muitas horas, em particular nas horas de ponta, totalmente lotado, com as pessoas como se fossem sardinha em lata. Eu creio que não é esta a solução que é necessária. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Secretária de Estado tem a palavra para finalizar. Tem 8 minutos. Não lhe vou pedir que não os use, mas vou só alertar todos os senhores deputados que a nossa segunda audição devia começar agora às 11h30. De qualquer forma, disponha do tempo que necessitar. Faça favor. Muito obrigado. Essa dificuldade. Dizer, e agora vou clarificar, que autorizamos adicionalmente, e em 5 meses tivemos que conseguir encontrar 8,4 milhões de euros para cravação de estacas, porque as estacas que tínhamos estavam danificadas e não era possível colocar a torre de carregamento numa estaca danificada. Portanto, tivemos que reparar, não ficamos sentados no sofá, tivemos que fazer aquilo que compete a uma tutela fazer. Não fui fazer a construção do posto de carregamento, como imagina. Até gostaria, mas não. Fizemos fixação de pontões, quer no Cais de Sodré, onde a operação fluvial tinha que acontecer, e no Seixal. Fizemos, disse bem, a muralha da Trafaria, ou seja, fizemos investimento para colocar a operação fluvial elétrica, que era imperioso, e a restante, no caso da Trafaria, outra infraestrutura base para que as outras ligações pudessem funcionar. Foi isso que fizemos, foi isso que autorizamos. Agora, reconhecemos, obviamente, a importância e a urgência da renovação de frota na Transtejo, mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, foi acautelada a renovação, não foi acautelada o reforço da frota. E esse é o problema hoje. Ou seja, para se conseguirem os 12 milhões de financiamento comunitário nos 125 milhões que o projeto tem, o governo português comprometeu-se a abater por cada navio novo que chegava, um que estivesse o mais próximo do fim de vida útil. No final do dia vão ter que ser abatidos 8. E, portanto, daí o reforço de que vos disse, que é fundamental,
O Governo não decide porque sim, tem que ter um plano vindo da empresa com as necessidades de frota para a Transtejo Soflusa. Aguardamos a todo o momento, vamos analisar, quando tivermos conclusões seremos os primeiros a partilhar com as senhoras e os senhores deputados como deve ser. Portanto, aqui o que eu diria é que nós reconhecemos a importância da fiabilidade e da pontualidade e isso passa por haver uma renovação de frota e o quanto antes. Estamos conscientes dos atrasos e das supressões e do impacto que isso tem nas pessoas e disso também já vos dei nota, mas também estamos confiantes que, à medida que vamos colocando em operação aquilo que estava previsto e não executado, que é a ligação do Montijo e seguida da ligação de Cacilhas, vamos libertar os catamarãs que hoje fazem serviço nessas ligações, colocá-los ao serviço das outras duas ligações para reforçar. Portanto, senhora deputada, que me perguntava o que é que vamos fazer, o que vamos fazer está a ser feito é acelerar o máximo que nós consigamos a entrada em operação comercial Montijo, e tudo indica que até ao final do ano vai ser possível, a não ser que o período experimental venha a revelar uma nova dificuldade tecnológica que neste momento eu sou uma humilde economista, mas não prevejo, uma vez que todas as dificuldades em termos tecnológicos foram develadas, digamos assim, na linha do Seixal, portanto esta conexão está a funcionar e é igual para todos, portanto vai funcionar. Isto para dizer, Montijo ainda será este ano, vamos ficar com frota mais antiga, liberta para fazer, por exemplo, Cacilhas, que é uma ligação muito carregada, com taxas de ocupação muito acima da média do que é a média da empresa e, acima de tudo, é aí que está 34% dos passageiros transportados na Transtejo Soflusa. Estão em Cacilhas e 54% estão no Barreiro. Portanto, estas ligações precisam muito de ser reforçadas, criarmos aqui alguma redundância e, ao criarmos redundância, permite que o barco avariou, há um redundante entra e as pessoas não sintam com esta violência as supressões e os atrasos de que estão a ser alvo fruto deste desinvestimento de décadas que foi retomado em 23, com a compra dos navios e que tem que ser continuado. Diria também, e para finalizar, penso que ficou claro que o nosso governo é um governo de fazer, o nosso governo é um governo de dar respostas às necessidades das pessoas, não estamos a fazer porque sim, estamos a fazer porque sabemos exatamente os impactos que tem na vida das pessoas não ter o seu modo de transporte diário para fazer a sua jornada de trabalho, de estudo, de lazer até, o que seja. É importante colocarmos fiabilidade, regularidade na oferta do serviço público para todos. Dizer que quem não experimentou, era importante que viessem andar no navio elétrico. Eu tive a oportunidade de fazer de cliente mistério há um mês atrás e agora há muito pouco tempo também. Com baterias, a funcionar com baterias. Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu acho que muito obrigado, Srs. Deputados. Acho que os momentos de descontração são sempre importantes. Vamos só reunir condições para que a Sra. Secretária de Estado possa terminar. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sr. Presidente. Queria aqui, não podia deixar de o fazer, aproveitar este momento para endereçar o nosso muito obrigada aos trabalhadores da Transtejo pela forma como encararam todo este processo de transformação. Foi um verdadeiro projeto de gestão de mudança. O certo é que a linha já está a funcionar, é comercial, está ao serviço dos portugueses e eles ajudaram-nos a conseguirmos esse desafio. Estava encalhado, nós desencalhamos e nós pusemos ao serviço das pessoas. Deixar igualmente um agradecimento a todas as portuguesas e portugueses que escolhem a Transtejo para viajar em transporte público e um particular obrigada às pessoas do Seixal pela resiliência que hoje têm, e ontem aqui a sua representante deu nota e testemunho, há 2 meses, uma operação a funcionar, estabilizada, e é isso que vamos querer para o Montijo e é isso que vamos querer para Cacilhas. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Secretária. Não há terceira ronda, Srs. Deputados. Obrigado a todos por me terem ajudado a conduzir os trabalhos. Sr. Deputado, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a presença, desejar-lhe uma continuação de bom mandato e cá estaremos para o que for necessário. De bom trabalho. Vamos terminar então e pedir aos que pudessem chamar a APTAD.